sistema jurídico. Sobre esse assunto, sobre o possível envolvimento de Moraes e muito mais, a gente conversa a partir de agora também com o professor Fernando Castelo Branco, advogado, ele que leciona na Universidade Regional do Acaraú. Nosso TP aqui deu uma travadinha. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. 2025 terminando aí de forma, no mínimo, estranha, né? Claro que a gente fica preocupado quando vê autoridades tão importantes como do Supremo Tribunal Federal, quando a gente vê aí um banco sendo liquidado e, de alguma forma, poderes sendo tragados para toda essa polêmica. Inclusive, ontem o senhor escreveu um artigo muito interessante, eu até comentei aqui um trecho no nosso Povo News, em que o senhor destacava como o surgimento, né, daquela ADI que possibilita cônjuges, familiares de ministros do STF atuarem no Supremo Tribunal Federal. Isso, de alguma forma, é a raiz de todo esse problema que a gente está discutindo agora, né? Para além de Banco Master, para além da liquidação dessa instituição financeira, há aí, né, de certa forma, só corrigindo, é professor da Universidade Regional do Cariri, né? Estava travado aqui o meu TP, agora está corrigido, professor Fernando Castelo Branco, que também é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, professor. Mas voltando então à nossa discussão, né? Para além também de código de ética, como o presidente do STF chegou aí a cogitar, há problemas maiores, né, de alguma forma aí, mergulhados dentro da relação entre esses poderes que a gente precisaria estar discutindo antes, né, enfim, medidas até preventivas para que situações como essa não se repitam. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ítalo. Me escuta bem? Mas pode continuar. Bom, antes eu preciso fazer uma correção, porque há uma sutileza nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi objeto do meu artigo publicado ontem, da ação direta de número 5.953, né? Na verdade, veja só, o nosso Código de Processo Civil, ele não permite que escritórios de advocacia de cônjuges e de ministros do Supremo Tribunal Federal atuem na corte. Tanto é assim que o contrato entre o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, e o Banco Master não inclui a atuação do escritório no Supremo Tribunal Federal. A questão, Ítalo, é que o nosso Código de Processo ele ia mais além, ele era um pouco mais precavido. Ele impedia, inclusive, que um cliente de escritório de advocacia, de cônjuge ou de parente de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou de qualquer tribunal, tá? Atuasse naquela corte quando defendido por outro advogado. Então é assim, o Banco Master tem um contrato com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Isso impede que a esposa do ministro ou que qualquer advogado do seu escritório atue perante a corte. Mas esse mesmo cliente que tem um contrato milionário com este escritório de advocacia poderia sim ser defendido perante o Supremo Tribunal Federal, desde que através de outro advogado. O nosso Código de Processo Civil proibiu isto, certo? E uma decisão do Supremo Tribunal Federal de agosto de 2023 declarou a inconstitucionalidade desta proibição, permitindo, portanto, que clientes de escritórios de advocacia, de cônjuge e de parentes de ministro do Supremo fossem defendidos perante a corte do magistrado, desde que através de advogado de outro escritório. Então, isso abriu brechas, abriu possibilidades para acusações como essa, por exemplo, que o jornal O Globo, através da jornalista Malu Gaspar, faz, de que há um ministro do Supremo Tribunal Federal praticando um crime, que é o da advocacia administrativa, aproveitando um acesso que tem ao presidente do Banco Central para fazer uma interlocução sobre o caso que é defendido em outras instâncias pelo escritório da sua esposa, né? Uma acusação que, vale sempre frisar, até agora não tem indícios ou prova nenhuma, tá? O que há sobre este caso da advocacia administrativa é uma matéria jornalística na qual a Malu Gaspar diz ter tido acesso a 6 fontes diferentes que contam a mesma história. 6 fontes anônimas, claro, a nossa Constituição
protege o sigilo da fonte, ela não é obrigada a revelar quem são as suas fontes, mas o fato é que, se temos apenas a matéria jornalística com fontes anônimas, não há o que fazer nesse caso. Não há elementos indiciários sequer mínimos para abrir uma CPI, uma ação criminal, uma investigação, que seja, um inquérito, que seja. Tanto é que agora, recentemente, ontem, a Procuradoria-Geral da República declarou que não há ilicitude no contrato. O que eu discuto no artigo de ontem é que, na verdade, essa relação entre ministros do Supremo e o meio empresarial, econômico e setores, né, estratégicos da economia nacional precisa ser melhor regulado e precisa de uma conduta por parte dos ministros que seja um pouco mais republicana. Não é aceitável que ministros aceitem favores para viajar de jatinho com empresários à Europa ou à América do Sul para assistir partidas de futebol, torneios de tênis, né? Ou participem, por exemplo, desse encontro que acontece em Lisboa, promovido pelo ministro Gilmar Mendes, e que, na verdade, é um encontro de lobistas, é uma ocasião para que o meio empresarial encontre o meio político e o meio jurídico e discutam temas de seu interesse. Veja, Heitor, está tudo bem você fazer a discussão sobre temas de seu interesse perante a corte, dentro do processo, com igualdade de condições entre as partes. Boa parte dos processos no Supremo Tribunal Federal, eles possuem audiências públicas, exatamente para você dar transparência, para que você escute todas as partes. As entidades, ou mesmo as pessoas que se sintam interessadas ou que possam colaborar com o julgamento, podem tentar se habilitar no processo para isso. Esta é a forma correta de interlocução processual, e não esses encontros, esses jantares, as caronas dentro dos jatinhos. Na verdade, é aí que está a raiz do problema. Infelizmente, um patrimonialismo que marca a formação da nossa sociedade.